Vamos ler o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 e no verso 12. Está escrito assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. Irmão, Jeremias foi escolhido por Deus antes dele ser formado no ventre. O verso 5 diz que antes de Jeremias existir no ventre materno, Deus já tinha um projeto para a vida dele. Preste bem atenção. Deus já tinha escolhido Jeremias não para a salvação, porque existe uma igreja por aí que eles pregam que Deus escolhe pessoas em individual para a salvação. Quanto à salvação, Jesus disse em Mateus 11, verso 28, ele chamou a todos, vinde a mim todos, né? Então a porta da salvação, ela é aberta para todos. Entra por ela quem quer. Amém? A Bíblia diz, preste bem atenção na palavra. Você tem que entender a palavra. A Bíblia diz em João 3, verso 16, que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa que a salvação, ela é oferecida a todos. E ela é tomada posse, a pessoa toma posse da salvação pela fé. E a fé não confere nenhum mérito à pessoa que a tem. A fé é apenas uma mão que a pessoa estende para aceitar a dádiva da salvação, né? Então, quando a pessoa, ela aplica a sua confiança na mensagem do Evangelho, ela toma posse de todo o conteúdo do sacrifício de Jesus. Todas as bênçãos do sacrifício de Jesus, principalmente em relação à salvação, ela é tomada posse quando a pessoa aplica a sua fé, coloca a sua fé na palavra de Deus, na mensagem da cruz, no Evangelho. Então, se alguém ensinar para você que Deus escolheu, que esse pessoal que ensina a predestinação fatalista, eles ensinam que Deus escolheu uns para ir para o céu e escolheu outros para ir para o inferno. Mas eu citei aqui os textos e expliquei que a salvação, ela é oferecida a todos. Em Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo verso 5, está escrito que existe um Deus, um só Deus, e um só intercessor entre Deus e o homem. E lá está o nome dele, Jesus Cristo. E está escrito assim, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo não é menino mais não, viu? O menino Jesus. A Bíblia diz em Timóteo 2, verso 5, que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, e lá diz que ele é homem, ele não é mais menino. Então, e lá diz que Deus quer que todos os homens, todas as pessoas sejam salvas.
Então, a salvação é oferecida a todos. E a própria Bíblia fala, quem crê, quem aplicar a sua fé no Evangelho e aceitar os mandamentos do Evangelho, será salvo. Mas quem não aceitar será condenado. Então, Deus não escolhe um para o céu e outro para o inferno. É a pessoa que decide o caminho que quer pegar. Mas como o tema de hoje não é predestinação e livre-arbítrio, eu só estou falando isto para explicar aqui, porque a Bíblia diz em Jeremias 1, verso 5, que Deus escolheu Jeremias. Mas só que o próprio texto já esclarece para que Deus escolheu Jeremias, né? Escolheu para ser profeta, né? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, ou seja, te separei, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias, ele não foi carimbado para a salvação. Jeremias, ele foi escolhido para ser profeta. E aqui no verso 12, Deus fez uma pergunta para Jeremias. Jeremias, o verso 11, Deus fez a pergunta, o que você está vendo, Jeremias? E aí Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus falou para ele no verso 12, você viu bem, Jeremias, presta atenção. Você viu bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está falando aqui na palavra dele, que ele está atento para cumprir a palavra dele. Deus, ele não é como o ser humano, que fala e esquece, entre aspas, o que falou. Deus não é como o ser humano, que promete fazer e não faz. Fala que vai ajudar e não ajuda. Né? Fala que vai dar a mão e não dá. Deus não é como o ser humano, que não leva a sério, muitas das vezes, a palavra. Porque hoje a palavra do ser humano está sendo muito banal. A pessoa fala e não cumpre o que fala. A mãe fala para o filho e não cumpre o que fala. O pai fala para o filho e não cumpre o que fala. Os filhos falam para os pais e não cumpre o que fala. Mas Deus não age desta maneira. Deus fala e Ele cumpre o que Ele fala, porque Ele não é filho do homem para que minta. Amém? Deus é Deus e Ele tem prazer em cumprir a sua palavra. E aí Ele diz aqui que Ele vela, Ele está atento para cumprir a sua palavra. E se a gente for observar as profecias registradas na Bíblia, nós vamos concluir que realmente Deus está atento para cumprir a sua palavra. Em Isaías capítulo 7, verso 14, Deus prometeu que a virgem ia conceber, né? Ia dar à luz a um filho. E o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando você vai para Mateus capítulo 1, você vai ver que Deus cumpriu o que Ele falou lá em Isaías capítulo 7. Porque lá diz que Maria se engravidou sem ter marido, e ela deu à luz a seu filho, né? O nome dele seria Emanuel,
que traduzido quer dizer Deus conosco. E lá diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito, né? Para que se cumprisse o que está escrito em Isaías capítulo 7. Então, Deus cumpriu o que Ele falou centenas de anos antes. Amém? Quando a Bíblia fala no Novo Testamento que Jesus curou cegos, Deus fala aos mudos, limpou leprosos. Tem um versículo que diz assim, que esses milagres aconteceram para que se cumprisse as escrituras do Velho Testamento, que diz que o Messias faria esses sinais como prova de que ele é o verdadeiro Messias. Amém? Como prova de que ele é o verdadeiro Messias, ele curou o paralítico de Cafarnaum. Quando ele falou para o paralítico assim, olha, Mateus capítulo 9, você está perdoado. Aí os pastores da época ficaram murmurando de Jesus e falaram, mas quem é esse homem aí para perdoar? Só Deus pode perdoar? Eles pensaram, né? E aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, falou assim, olha, o que é mais fácil fazer? Dizer que está perdoado ou curar ele? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar. Aí Jesus falou para o paralítico, levanta e anda. Aí o paralítico levantou e andou. Jesus fez aquele milagre para provar que ele tem poder para perdoar pecados, né? E não só para perdoar pecados, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 12, que debaixo do céu não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus garante perdão dos pecados. Só o nome de Jesus garante a entrada no céu. Só o nome de Jesus garante a vitória total na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, se você for observar as Escrituras, você vai ver que realmente Deus está atento para cumprir a palavra dele. Porque se você for ver, por exemplo, Joel capítulo 2, verso 28. O que está escrito? Lá está escrito que Deus, nos últimos dias, iria derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Ia haver profecia, né? Visões. Isso cumpriu ou não? Cumpriu ou não cumpriu a profecia de Joel? Em Atos capítulo 2, cumpriu. Não cabalmente, porque se você for lá em Joel, o profeta diz assim, derramarei o meu Espírito. Artigo definido, o meu Espírito. Mas quando o Pedro, em Atos capítulo 2, que ele faz o seu discurso, ali defendendo ali os cristãos, porque os cristãos estavam sendo acusados de bêbados. Aí Pedro falou assim, não, eles não estão bêbados. Isso aí está cumprindo a profecia de Joel, que ele disse, derramarei do meu Espírito. Mas só que Joel não falou do meu Espírito. Joel falou o meu Espírito. Deus usando ele para falar. Mas Pedro falou, está cumprindo o que Joel disse, derramarei do. O e do é diferente. Do está falando de
uma porção do total. E U está falando da totalidade. Por quê? Será que Pedro errou? Não. É porque lá em Atos capítulo 2, não era o derramamento cabal. Não era o derramamento final. Era apenas o começo do derramamento do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo ainda é derramado hoje e continuará a ser derramado, não apenas até quando a igreja for arrebatada, mas no final dos 7 anos que Jesus voltar com a igreja para livrar Israel na guerra do Armagedon, Jesus vai soprar o Espírito sobre os israelitas, né? Cumprindo lá os últimos versículos da profecia de Ezequiel 37, né? Porque em 1948 Israel voltou a ser um povo, ou seja, cada osso se firmou ao seu osso, cresceu pele, hoje é um país independente, mas ainda não foi soprado o Espírito Santo, a profecia de Ezequiel 37. Mas quando Jesus voltar com a igreja, ele vai soprar o Espírito sobre esse corpo de Ezequiel 37, que agora só é corpo, tem pele, tudo bonitinho, mas ele não tem um Espírito. Mas quando Jesus voltar com a igreja, ele vai soprar o Espírito sobre os israelitas, e aí estará cumprido cabalmente a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, que diz: derramarei artigo definido, o meu Espírito. Por isso, Pedro disse: derramarei do meu Espírito. Pedro não errou, é porque ali o Espírito Santo estava usando Pedro para falar a si mesmo, demonstrando que ali era apenas o começo, que o Espírito Santo iria continuar sendo derramado, concedido no decorrer dos séculos, ou seja, no decorrer até a volta de Jesus, e posteriormente, 7 anos após o arrebatamento da igreja, o Espírito será derramado sobre os israelitas. Amém? Glória a Deus. Aí estará cumprido cabalmente a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. Eu estou demonstrando aqui que a promessa de Deus em Joel 2, verso 28, foi cumprida em Atos capítulo 2, e está se cumprindo no decorrer dos anos, porque até hoje Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus concede dons, né? Até hoje essas maravilhas acontecem, os dons do Espírito Santo operam em nosso meio, e também a profecia de Isaías 7, verso 14, que a virgem ia conceber, se cumpriu em Mateus capítulo 2. Então, isso que Deus falou em Jeremias 1, verso 12, que ele vela para cumprir a sua palavra, é verdade. Deus está atento para cumprir a sua palavra. E se Deus está atento para cumprir o que está escrito aqui, o que nós devemos fazer? Né? Tomar posse da palavra de Deus. Porque se uma pessoa ela é fiel com a palavra, nós temos que estar atento à palavra dela, né? Nós temos que estar atento às palavras daquela pessoa, porque muitas das vezes o sucesso da pessoa está na palavra daquela outra pessoa, né? Olha, o chefe falou que se eu fizer isso aqui, eu vou ser promovido. Estou citando um exemplo. Então, o funcionário está atento às palavras do chefe.
Ó, o chefe diz que a qualquer hora vai dar a senha. Né? Qualquer hora o chefe vai falar a senha. Então a pessoa fica de antena ligada. Porque sabe que o chefe fala e cumpre. Né? Assim somos nós em relação à palavra de Deus. Eu citei 2 textos que são promessas de Deus e que foi cumprida. Para mostrar que Deus realmente Ele está atento para cumprir a sua palavra. Outro texto que mostra que Deus realmente está ligado na sua palavra para cumprir é o episódio do dilúvio. Deus prometeu e aconteceu, né? Todo mundo conhece a história. Então Deus está atento para cumprir a sua palavra. Por isso, nós devemos estar atentos à palavra de Deus. O que Deus fala na palavra, né? O que Ele fala para eu fazer ou deixar de fazer? Ele diz que se eu fizer isso, Ele vai fazer isso. Ele diz que se eu deixar de fazer isso, Ele vai fazer isso. Ou vai deixar de fazer isso. Né? Então, o nosso sucesso está em estarmos atentos às palavras de Deus. Porque Deus Ele está atento para cumprir as suas palavras. Então o sucesso na nossa vida depende disso. Amém? O sucesso na nossa vida depende disso. Da gente estar atento ao que Deus fala. Né? Porque se Deus Ele é fiel com a palavra dele, e se eu agir de conformidade, Ele vai cumprir a palavra dele, então o meu sucesso depende disso. É por isso que Ele falou para Josué, no capítulo 1, Josué, esteja atento às palavras minhas, medita nelas dia e noite, porque se você fazer isso, você vai ser bem sucedido. Salmo capítulo 1 mostra também que a pessoa que está atenta para a palavra de Deus, ela é bem sucedida. Nós devemos estarmos atentos para o que Deus fala na Bíblia, porque aqui em Jeremias capítulo 1 e verso 12, ele mesmo está falando que ele está acordado, atento para cumprir a sua palavra. Então nós temos que estar atentos para a palavra, para que eu tenha uma vida de sucesso. Tem pessoas que não estão atentas à palavra de Deus e quer ter uma vida de sucesso. Tem pessoas que não querem nem saber o que Deus fala na Bíblia e quer ter uma vida do sucesso, né? Como tem muitas igrejas por aí que o pastor, ao invés de ensinar a palavra, fica só fazendo campanha, só fazendo voto, só ungindo o povo, não ensina a palavra. Aí o povo não recebe vitória, o povo não muda de vida, porque o povo não conhece a palavra de Deus, e a Bíblia diz em Oséias 6, capítulo 4, verso 6, que o povo é destruído quando não conhece. O meu povo foi destruído porque não conhece, não tem conhecimento. E aí está cheio de igrejas aí, ó. Cheio de pastores que não têm capacidade para ensinar a palavra, porque um preguiçoso não estuda a palavra. Não estuda a palavra, porque para a pessoa pregar ela tem que conhecer. Aí fica engalopando o povo, não ensina a palavra, e o povo perece por falta de conhecimento. Fica na igreja 10 anos, 20 anos, não aprende nada da palavra de Deus, porque nem o pastor sabe nada. Aí o povo só fica sofrendo e levando dinheiro lá para ele. Né? Sofrendo e levando dinheiro, e nunca muda nada, porque Deus ele está atento para cumprir
a palavra dele. Amém? Mas aqui é diferente. Aqui nós vamos ensinar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, se não me falha a memória, em Malaquias, que da boca do sacerdote o povo deve buscar a palavra. O pastor, ele tem que estar preparado para dar resposta ao povo. Se alguém vier buscar algum conhecimento que o pastor não tenha, ele deve buscar esse conhecimento para atender a necessidade do povo. Amém? Mas aí, existem muitas igrejas aí, que eles não estão nem aí com isso. Ele só quer o seu dízimo, a sua oferta. Não quer te ensinar a palavra de Deus. Mas nós vimos aqui, que uma vez que Deus está acordado, velando, atento para cumprir a palavra dele, nós devemos procurar conhecer a palavra dele. Amém? Devemos procurar conhecer. Por exemplo, se a gente não estiver atento às mudanças na legislação brasileira, a gente pode ser multado, sim ou não? Porque as leis do homem mudam, né? Se a pessoa não estiver atenta à legislação de trânsito, pode ser multada a qualquer hora, porque o legislador lá pode mudar, né? Alguma coisa lá na legislação de trânsito e a pessoa não está atualizada com a legislação e aí é multada. Ou se a pessoa, ela não, por exemplo, igual certos benefícios que saíram aí para empregadas domésticas, né? Se ela não está atenta para conhecer, para estar atualizada, ela vai estar perdendo benefícios por falta de conhecimento. Assim é com a palavra de Deus. Se a pessoa não está atenta para conhecer a palavra, para aplicar a palavra, ela perde bênção, ela perde vitória, ela é prejudicada na vida por falta de conhecimento. Por isso que você só vê crente derrotado. Porque faz uma escola dominical que você vai contar no dedo quem é que vem. O povo não quer conhecimento. O povo só quer revelação, né? O povo só quer essas coisas. Show, né? Show. Faz um show que a igreja enche. Agora fala que vai ensinar a palavra que todo mundo dá no pé, né? Sem o conhecimento, a pessoa não progride em área nenhuma, seja na área tecnológica, seja na empresa, seja em qual for a área, seja na medicina, o avanço que a ciência tem, a ciência da medicina, tudo se deve ao conhecimento. O avanço tecnológico, todo esse avanço aí, tudo deve ser ao conhecimento. Hoje, tem como fazer transplantes incríveis de órgãos que possibilitam a pessoa viver mais anos, que antigamente não existia, mas por causa do conhecimento. Antigamente a pessoa morria porque não existia a possibilidade de fazer certos transplantes. Hoje até transplantes de coração é capaz de ser realizado, né? E muitos outros avanços que tem na medicina. Tudo isso deve-se ao conhecimento. Sem o conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. E o estudo é o preço do conhecimento. Amém? E o conhecimento hoje está muito acessível. O conhecimento hoje está grátis. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, e não só o conhecimento da palavra de Deus, mas nós devemos buscar também conhecimento secular, porque nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Temos que buscar o conhecimento para que a gente possa crescer, e esse ano é o ano do crescimento. Amém? O ano de 2014
É o ano de crescer e vencer, em nome de Jesus. Crescer como cristão e crescer como ser humano. Mas não se engane, ninguém vai crescer se não buscar conhecimento. Amém? Hoje eu estou aqui pregando e ensinando para você, mas tem muitos anos que eu venho buscando conhecimento. Tem muitos anos que eu venho lutando aí para que Deus possa me capacitar para eu pregar e ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, sem a busca do conhecimento, não tem como a gente tomar posse, muitas das vezes, da palavra de Deus, e nós devemos sim procurar conhecer e tomar posse da palavra de Deus, porque Ele está atento para cumprir a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.